Primeiro eu comecei treinando comecei trabalhando com as escolinhas do tipo genoma, assim, né? Que era a escolinha da época na Duda, não tinha genoma. Que era do Inter Duda, né? Daí depois migrou e ficou tudo a mesma coisa, genomas, assim. E daí dali também já fui puxado para trabalhar um pouco na base. Então trabalhei como auxiliar de preparação física da categoria sub-10, da categoria sub-11. Daí depois me puxaram também para trabalhar junto com as avaliações, então fazia isso concomitantemente junto com a gerência de uma escolinha que era aqui na HD da Centro Gaúcho, né? Nós temos que entender que são atletas, mas são crianças. Então a primeira coisa é que a criança tem que se divertir e curtir aquilo que está fazendo. E não ser uma coisa já visando o trabalho. Mas ao mesmo tempo já tem que ir botando na cabeça da criança que aquilo pode ser um dia o trabalho dela. E isso é difícil para um professor. E muitas vezes também o treinador de uma equipe de competição, das categorias de base, não de escolinha, ele sempre fica naquele dilema entre o que é ser professor e o que é ser treinador, que são duas coisas totalmente diferentes. Então uma coisa mais educativa, né, da educação do cidadão, não que o atleta não seja trabalhado a educação como cidadão, mas é visando muito mais a competição e ele como um agente do esporte, né? Vai ser o profissional do esporte. Então ele lida com, apesar de lidar com crianças, lida como se fossem mini profissionais, né? Então é escolhido, tem toda aquela coisa, esses vão jogar, aqueles não vão, são suplentes, os outros nem fardam. Então tem toda uma competição dentro do grupo, da gurizada, que já gera aquela ansiedade dentro deles desde pequeno, né? Então muitos garotos eu já vi, aconteceu bem próximo a nós, assim, do garoto ser destaque até os 14, 15 anos, e chegou ali e já cansou, porque já está há 4, 5 anos numa saturação, num treinamento quase todos os dias, e chega exatamente naquela fase que vai dar o boom, né, o pulo do gato, e acaba estando cansado, vendo o resto da gurizada da idade dele, de repente vendo coisas que eles têm que se privar de fazer, porque ele já tem que se considerar um atleta, então tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do repouso, né, tem muito treinamento, né, então ele se priva de coisas normais da idade, descobertas da sexualidade, né, desse tipo de coisa. Então chega naquela faixa etária, se já está muito saturado o treinamento, a criança acaba se desviando. Então já vi vários casos de acontecer de ter perdido grandes valores por causa disso, né. E fora que dentro das categorias de base, na época que eu trabalhava, tem toda aquela visão também de ganhar na categoria de base. O que não deveria ser, na verdade, para formar o jogador, exatamente como tu perguntasse, né? E hoje em dia, talvez tenha mudado em alguma coisa, em alguns clubes, mas o que eu vejo ainda é que o objetivo é ganhar dentro daquela categoria de base. Então, na verdade, privilegiam muitas vezes força, velocidade, não a qualidade técnica do jogador, que isso acaba prejudicando. De repente o garoto que não é muito grande, né, mas ainda não atingiu a maturação, então tem todo hoje já um estudo dentro da categoria de base, estudo maturacional da criança, ele já está maturado, se ele já cresceu, tudo tem que crescer, perspectiva de crescimento, né, então tudo isso tem que ter esse estudo, né.